E aí, pessoal, beleza? Mais uma vez aqui no R2 Cortes. Obrigado vocês aí que estão sempre com a gente. Valeu. Bom, vocês sabem, aqui é o trecho exclusivo. Chama exclusivo que você só vai ver aqui. E nós acabamos de fazer o podcast aqui, nós fizemos um episódio em foco, vocês conhecem e tudo mais, né? E nós comentamos, demos nossas opiniões sobre algumas notícias do mês. Entra lá no nosso podcast que você vai ver. Ficou ótimo, cara. Ficou excelente. Lógico, teve um início ali que a gente começou a falar algumas coisas de morte. Que se você não gostar, pula, tá? Olha, eu que tenho que incentivar a audiência. Né? Eu já tô falando o cara pular. Mentira, tô zoando, gente. Foi bom pra caralho. Não, foi ótimo. Demos risada pra caramba. Pontuamos algumas notícias interessantes e atualizamos a notícia também. Isso é legal pra caramba. E agora a gente vai aqui, como prometido, durante o podcast nós falamos isso. Nós vamos aqui falar sobre as sabatinas, né? Que o Jornal Nacional fez com os candidatos a presidente do Brasil aí. Com 4 candidatos, na verdade, né? Na ordem, Bolsonaro, Lula, o Ciro Gomes e a Simone Tebet. Né? Não. Na ordem, Bolsonaro... Desculpa, Bolsonaro, Ciro, Lula e Ciro, Simone. Lula e Simone. Isso, eu alterei. É que na quarta não teve, né? Então é isso aí. Boa. Então, bom, vamos lá. Primeiro aqui, apresentar aqui o pessoal da mesa aqui no R2 Cortes. César, dá boa noite, pessoal. E também já aproveita e fala a sua rede social. Bom, boa noite, pessoal. Instagram, né? @César Jardim. O César é com Z, tá? Boa, isso é bom falar. Nunca falo. Vai aparecer lá. Vai lá, Marcelão. Dá um alô aí. Boa noite, e mais uma aproveita. vez. Não, boa noite não. Bom dia, boa tarde, porque vai ser. Bom dia, boa tarde, boa noite. né? Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Instagram também. Prof.Marcelo Stefanoni. Fala lá, Jota. Já aproveita o embalo. Vamos lá. Epa, boa noite. Você lembra ainda? Boa noite, ou assim, né? Bom horário de Bom horário. você estiver assistindo. Bom horário. Boa. Eu lembro porque o Marcelo passou a cola aqui. É JRC.Júnior. Júnior por Boa. extenso. Então vamos lá, gente. Eu vou começar com esse nosso bate-papo aqui, com esse trecho exclusivo, dando uma informação que eu vi poucas pessoas passando. Lógico, não é uma informação que eu colhi, mas eu achei na internet e eu achei interessante. Muito se falou aí durante todas essas entrevistas, né? Que foram dadas aí, do tempo. Candidato falou mais, falou menos. Então, e outra coisa que eu tenho que falar também. Alguns sites dão uma diferença aí na quantidade de tempo, né? Então, lógico, cada um fez a medição de uma maneira, mas é pouca coisa. Mas o resultado final é sempre o mesmo, tá? A ordem aqui. Vamos lá. Quanto tempo falou o Bolsonaro, que foi o primeiro, né? Vamos começar com ele. 24 minutos. O segundo foi o que foi sabatinado, foi o Ciro. Falou 30 minutos. O Lula também, 30 minutos. E a Simone Tebet, 32. Então isso é só um dado para a gente poder começar a falar. A gente vai fazer o seguinte aqui para a gente poder não atropelar as conversas. Eu nem sei se eu falei isso anteriormente com vocês, mas eu vou falar agora. Eu acho melhor a gente falar por candidato, né? A gente dar nossas opiniões por cada sabatinho, né? Pra gente não bagunçar muito. Então vamos lá, o primeiro, né? Que foi o primeiro que foi lá pra Globo, pra Rede Globo, foi o Bolsonaro. Vamos lá. Tudo que eu tô falando aqui não tenho minha opinião, são coisas que eu pensei da internet, de alguns portais e tudo mais, tá, gente? Mas então eu vou ler algumas coisas aqui que eu pensei. Todo mundo falou, isso é ponto pacífico, não sei, e também não sei qual é o viés das pessoas que dão essa informação, que isso não pesquisam. Bonner não deixou concluir. Muitas vezes o Bolsonaro não conseguiu terminar. Foi cortado. Em alguns momentos tentaram atribuir a corrupção ao governo dele, né? Lógico, citaram lá a história do ministro da Educação, citaram lá a história do Ricardo Salles, né? E até
até tentaram. Tem até uma lenda, até eu preciso falar disso também. Tem até uma história que diz que o Bolsonaro pediu algumas coisas, né? Ele fez algumas exigências para poder participar. Né? E aí tem gente que uma das exigências foi que não se falasse dos filhos e da mulher dele. Mas a própria Globo botou um comunicado dizendo que não existiu. Porque na internet tem muita gente falando isso. A Globo falou que não existiu qualquer exigência de qualquer dos candidatos. Tá? Então tem muita gente falando isso. Aí tem algumas frases que o Bolsonaro falou. E eu vou ver. Gente, eu vou falar de novo. É o que ele falou, lógico, e o que falaram também sobre. Você não está falando a verdade quando fala em xingar ministro. Isso não existe. Isso se deve ao seguinte: o Bonner falou para ele assim: você xingou os ministros do STF, Biriri Bororó. E ele falou: não xinguei, não xinguei. Falou até que o Bonner estava cometendo uma fake news. Falou do Bonner. O Bonner falou: não. Aí o Bonner exemplificou, falou assim: ó, você xingou o Alexandre Moraes de canalha. E aí ele até falou assim: não, mas eu tinha um problema em comum com ele. Eu não xinguei os ministros, eu xinguei o ministro. Foi assim que ele se defendeu. Só que daí você levantando, ele xingou o Alexandre de Moraes 2 vezes, né? E depois ele também xingou o ministro Alexandre desculpa, o ministro Barroso de imbecil, idiota e filho da puta. Então, isso é uma mentira que o Bolsonaro falou. Então, né, a gente pode deixar. A história de Amazonas, o Amazonas, ele até falou assim, menos de 48 horas, os cilindros começaram a chegar em Manaus. E, na verdade, foram 8 dias, não foram 48 horas. 8 dias só para descobrir que estava faltando. E a informação que depois desses 8 dias, eles mandaram 70 mil metros cúbicos de oxigênio e que só dá para um dia lá. É o que eu utilizo. Na verdade, quem ajudou bastante, que salvou muita vida lá, foi a Venezuela. Por incrível que pareça, foi a Venezuela. Que mandou quase 150 metros cúbicos. 1.000 metros cúbicos, eu tô falando. 70 mil metros cúbicos e mais de 150 metros cúbicos. Depois acabaram regularizando. Que mais aqui? Outra frase dele também. Diferente de 2014 e 2015, que tivemos uma perda de quase 3 milhões de empregos no Brasil. Ele atribuiu essa perda, lógico, do governo do Lula e da Dilma, né? No caso da Dilma, que 2014 e 2015. E aí, segundo algumas estatísticas, né? A RAIS, por exemplo, que é uma, só foram perdidos 887 mil. Não os 3 milhões que foi falado. 890, perto de 890. Então, eu tô pautando essas questões que todos os candidatos... Eu posso falar que mentiram, ou se equivocaram, não sei. Usem a palavra que vocês quiserem. Na sabatina, todos mentiram. Contaram história diferente. E o Bolsonaro não foi diferente. E aí eu queria que vocês opinassem aí sobre o que vocês acharam da sabatina do Bolsonaro aí. Começa aí. Vai lá, Marcelão. Fala aí. Não, cara, bom. Sobre a sabatina do Bolsonaro, cara, óbvio que a Globo ia enfim, ia dar um jeito de segurar um pouquinho, né? Tanto é a prova disso é que ele falou menos, né? Ele falou 24 minutos e os outros falaram 30 e no caso da Simone Tebet 32 minutos. Então, óbvio que a Globo ia e essa diferença, ela tá onde? Nas respostas que o Bolsonaro tentou dar e que o Bonner não deixou ele concluir. Aí está essa diferença desses 6 minutos aí, que eram importantes, eu acho, para o debate. Eu não assisti nenhum deles, eu assisti na hora, ao vivo, eu assisti depois na internet. Mas assim, é uma diferença absurda. Se você tiver oportunidade de assistir, você que está em casa aí tiver oportunidade de assistir, dá uma olhada lá. Tá lá no YouTube, enfim. É uma diferença absurda da forma como o Bolsonaro é tratado e a forma como os outros candidatos são tratados. O Ciro parece que jogaram no tapete pra ele, né? O Ciro e o Lula, né?
Puta, o Ciro, não, mas o Ciro foi pior. Foi mais manso, foi o É, Ciro. ele foi muito manso. Eu acho que o Bonner e a Renata Vasconcelos lá, eles foram muito mansos assim com o Ciro. Eles tremeram pro Ciro. O Lula Na e o minha Ciro, eles opinião. fizeram discurso. Eles falavam e não Eles eram fizeram interrompidos. propaganda política, né? Não, eles não eram Eles interrompidos. fizeram- Eles conseguiram fizeram parar uma- um bom tempo. Eles fizeram uma propaganda política. Agora, sob a alegação de que o Bolsonaro foi primeiro, porque ele é o atual presidente da República, e por ele ser o atual presidente da República, então ele foi questionado sobre sobre vários pontos que são relevantes ao seu atual governo e muito menos relevantes àquilo, muito menos importante, muito menos relevante para ele em si, mas aberto, por exemplo, o caso do Ricardo Salles, o caso dos ministros da Educação. Então, é muito mais, é menos relevante para o governo dele, né? Aliás, menos relevante para a campanha dele, é relevante para o governo dele, mas é menos relevante para a campanha. Então, assim, é nítido, o comportamento foi completamente diferente, cara. E aí, Nossa, a gente se sente incomodado. Eu assisti inteiro por uma questão de, como eu assisti todos eles, né? Uma questão, obviamente, de observar como todo mundo se comportou ali. Eu falo todo mundo porque eu falo os dois jornalistas apresentadores ali e os candidatos, né? Então você tem que assistir até o fim, assistir sem pular, né? Como eu te falei, tá lá, 40 dá uma minutos. meia hora mais ou Uns menos. 40 minutos. Então assim, Cada candidato teve 40 minutos. Só. então assim, vale a pena você perder esse tempo e perder numas assim, né? Vale a pena você acompanhar para você observar realmente e formar uma opinião. Agora é nítido, cara, assim. Não, mas é importante também, mas é só para complementar, você que é de esquerda ou de direita, você assistir com a mente aberta. Não você assistir como um pensamento, com viés. Como acontece. Aí você vai falar assim, foi tudo igual. Não foi, cara, não foi. Eu vou te falar um negócio, eu enxerguei assim um ataque assintoso até. Mas tudo bem. E aí, César, fala aí. Cara, eu vi também os 4, né? Ontem eu vi os 4. Nítido o ataque, né? Eu achei até uma falta de lisura a forma como eles se portaram em relação ao Bolsonaro, né? O não deixar falar. Falta de respeito. Falta de respeito. Foi uma falta de respeito latente. Profissional. Assim, né? Os caras são repórteres, então eles estão ali para trazer a notícia. Ou a notícia boa, a notícia ruim, e o cara tá lá para. Não foram muito profissional, né? Não Verdade. foram profissionais. Não Pelo foram menos profissionais. fingido um pouco, né? Pelo menos uma questão de ética. Óbvio, a Globo, a gente tem a questão da concessão agora que tá para vencer, Sim. né? Que é uma questão que vai pesar bastante. Agora é esse ano, né? É esse ano. Que acho que agora- começam a votar, mas eu acho que é o próximo presidente só que assina. Então, Começa tem a votar toda uma na questão averiguar. aí por trás. Cara, deixar claro, não sou a favor de Bolsonaro, sou a favor de Lula, na verdade, não sou a favor de nenhum desses candidatos que estão aí Mas o jogo tem que ser. Mas o parcial, jogo tem né? que ser limpo. É. Né? O jogo tem que ser limpo. Verdade, também. É o mínimo. É o mínimo que já que se prega toda uma democracia, né? Que se levanta a bandeira da democracia, etc. Então, Mas joga o negócio sim, também que a gente né? não pode esquecer que no ano passado, na eleição passada, o Bolsonaro ele foi muito. Eu digo desrespeitoso com a Renata, que foi que ele falou que ela ganhava menos. O cara... Então, além dos benefícios que a Globo pode ter se o Bolsonaro não ganhar, os dois também já estavam puto com ele por causa da outra vez, né? Mas, Eu cara, quero- não, E o profissionalismo. Eu quero ver hoje. exatamente. Mas é aí que tá. Isso eles não tiveram. O independente Eles do. eles usaram todos esses pensamentos, Exatamente. todos esses problemas que o Bolsonaro trouxe para a empresa e para eles. A não teve falta, profissional. a falta de profissionalismo. Não foi, de jeito exatamente. nenhum. Então, tipo, eles poderiam ter. O problema é que eles estivessem com a pessoa do Bolsonaro. Né? Não justifica E a você numa gente. entrevista. Esse nosso corte está indo pro ar pela primeira vez hoje, né? Domingo, né? Dia 28. E hoje à noite, né? Daqui a pouco, né? Tem o debate. Já é Né? domingo já?
Domingo à Já noite. passou da meia-noite? Não, dia 27. Ah, que você aí, falou né? hoje é domingo? Não. Não, domingo. Ah, que vai ao ar, é Isso, verdade, que eu é. vou postar amanhã, hein? Só É. desculpa, eu. Não cai a ficha. Eu que sou português. É, Eu Então, quero então, tá falando lembrando do- que hoje, né? Lembrando É que eu que falei hoje. que era hoje é sábado. Hoje, então tá bom. é. Então, que vai ao Lembrando ar, que é hoje, verdade. domingo, né? Esse corte tá indo pro ar agora no domingo. Hoje nós vamos ter o debate, né? Tudo bem que é em outra emissora, mas assim, vamos ter o debate. Como será que vai ser o comportamento dos outros jornalistas, né? É porque lembrando que o debate, além das perguntas entre os candidatos, tem perguntas de jornalistas. Tem pergunta de jornalista. Então, E vamos ver como vai jornalistas, ser. e jornalistas da Jovem Pan e jornalistas da Globo vão estar ali. Exatamente. Vamos ver como vai ser. Né? Então a gente tem que, né, Dá uma observar observada, isso, né? né? Sentir como vai ser o tratamento diretamente com o Bolsonaro. Ah, mas aí o Bolsonaro falou tanto da imprensa, falou tanto da Globo, falou tanto não sei o quê. Mesmo assim, eu acho que tem que haver imparcialidade, porque acredito que o Bolsonaro foi imparcial, primeiro por ter topado ser o primeiro candidato a comparecer. Achei que o Bolsonaro foi respeitoso o tempo todo com o Bonner e com a Eu Renata. também achei. E não houve uma reciprocidade. Eu até fiquei espantado. Não houve reciprocidade. Eu Porque fiquei- não é o Ele estilo foi dele. extremamente calmo. Se você Não pegar, é ele foi estilo dele. extremamente calmo. É verdade. entendeu? Então, assim, foi legal pra caramba a postura dele. Mas eu acho que a gente tem que. Até pra militância bolsonarista mais extrema, né? O pessoal não gostou. Achou que ele É, tem gente que- mais- Que queria que ele reagisse mais. Muitos. Eu ouvi muito. Muita gente falando isso, né? Tem Ou seja, muitos conhecidos. queriam que ele são- caísse no jogo do inimigo. né? Entendeu? Mas aí, né? Não, ó, isso não é Ele só. entendeu isso. Isso não é só minha opinião, cara. Muita gente tá falando que o Bolsonaro só se deu bem com as 4 sabatinas. Os outros candidatos deram ponto pra ele. Até a história que ele tava lá na mão com aquelas frases Nicarágua, Argentina, Colômbia e Dário Messer. Não sei se vocês viram, a Anitta postou tirando sarro dele. E todo mundo foi pesquisar aquilo que tá na mão dele. E o que aconteceu? Tudo aquilo se refere a primeiro países comunistas de esquerda que o Lula apoia, só merda que acontece, né? E o Dário Messer é o doleiro que inclusive, falou que até dinheiro pros marinhos ele deu. Então, ela acabou ajudando o Bolsonaro. Algumas coisas que o Lula falou ajudou o Bolsonaro. Algumas coisas que o Ciro falou, só Simone Tebet, que eu acho que não mudou muito o perfil. Ela não se Pra ninguém. Ela também, apesar de ela ter tido mais tempo, acho que foi a menos expressiva. Porque ela ela não tinha o que tem, né? falar. Ela não tem muita expressão também ainda. Ela não né? tinha o que falar. Ela não Tinha tem que nem falar. histórico. Ela foi muito ela bem não na tem- CPI da Covid, né? Ela foi uma das integrantes, né, da CPI da Covid. Foi bem, gostei da atuação dela, tudo. Mas nada de excepcional, não. Acho que Então, acho que mais do mesmo. eu acho que nós vamos falar mais dela aqui, mas eu acho que a sabatina dela não alterou nada. Eu também acho. E aí, Jota, o que você achou da sabatina aí do Bolsonaro? O chefe. Ô, tô ok. Tá ok. Eu, Você ó, vai falar aí também. eu não vejo por esse lado, né? Por esse ângulo de, por exemplo, eles estavam ressentidos com o tratamento que o Bolsonaro deu na primeira campanha, esse tipo de coisa. O Milton Neves, ele fez uma postagem, Eu vi. você viu? Eu vi também. Vi. Dizendo... Foi gênio nessa postagem. Porque, ó, quando eu era concurseiro, eu lembro que em cursinho o pessoal dizia o seguinte: no exame oral, tente elaborar a resposta mais comprida possível, para você tirar o tempo do examinador. Que daí ele vai te fazer menos perguntas, né? Principalmente se for de um assunto que você domina. Isso é tática que se usa em TCC também, a gente usa isso. Então, Milton Neves disse o seguinte: ele falou assim, olha, o William Bonner, né? Ele conseguiu aplicar a técnica das perguntas intermináveis, né? E depois de interromper a resposta do sabatinado. A pergunta interminável é para quê? É para você não dar tempo para o cara responder. Então você faz uma pergunta complexa, gigante,
E o cara não tem tempo de responder. No caso de se defender, né? Eu não fui pesquisar, que nem você foi pesquisar, a questão de números que ele apresentou, esse tipo de coisa, né? Mas, de repente, são assuntos tão complexos que você tem que esmiuçar a questão de como você chegou àqueles números, não sei o quê, e não davam tempo. E quando ele estava indo mais ou menos, o cara interrompia. Outra coisa, o tratamento descortês, né? Para com ele, e o tratamento cortês para com o Ciro Gomes e para com o Lula. E com a Simone também, só foi com ele. Isso é um tipo de técnica. Por quê? Porque o espectador, né? O subconsciente do espectador, ele vai olhar e ele vai falar assim, pô, mas foram agressivos com ele, foi um clima de briga, quer dizer, aquele cara é alguma coisa meio ruim, porque, né? Até depois fazendo comparação com os outros, fala, pô, com o outro eles estavam brigando, com esse tá assim, eu acho que aquele outro não presta, né? Tiveram analistas de técnicas de veiculação televisiva que falaram, olha, inclusive, na sabatina do Bolsonaro, a iluminação estava mais escura e o microfone dele estava mais baixo. São técnicas que você usa, né? Para você o quê? Criar um clima diferenciado. Por exemplo, né? A gente vê em muita campanha... Só dar um adendo aí nessas técnicas. A história é o seguinte. Os candidatos, eles são treinados para ter um tom de voz, uma maneira de falar, tudo isso. E o que você acabou de falar quebra tudo isso que o cara foi treinado. Exatamente. É exatamente isso. Fora a questão também, né? Por exemplo, você pega em regra os debates, né? Então você tem lá um bloco do debate que fala assim, candidatos, vocês vão falar sobre a questão hídrica. Então eles fazem a pergunta hídrica para todos os candidatos, né? E ali o candidato ele vai se destacar ou não. Agora, nesse tipo de sabatina feita, o entrevistador ele pode direcionar o assunto, e que nem o Marcelo falou, pode direcionar o assunto para assuntos que não venham trazer nenhum ponto positivo para a campanha em si, mas né? que foquem exatamente Então eu acho que aquilo ali em foi denegrir a imagem do entrevistado. tudo, tanto para todos os candidatos, aquilo foi estudado, Sem dúvida. foi aplicado. Vocês vão agir de tal forma. Agora, é óbvio, né? O cara, o emprego dele está em jogo, né? Nesses últimos 4 anos aí, a gente viu a Globo demitindo globais que nunca se imaginaria que seriam demitidos, né? A gente viu a audiência de vários programas caindo, vários programas sendo suspensos, acabando, né? Então é uma questão de Tem uma história que sobrevivência. diz aí que eles estão fazendo isso para pagar as dívidas que eles têm, Não, principalmente mas isso é óbvio. com a Previdência, né? Para não perder a concessão. Exato. Para não olha perder a isso. concessão, porque o problema deles é justamente esse. Eles têm um compromisso que eles não podem dever para o governo E já tava tanto. devendo. porque Aliás, eles já- na concessão anterior que Porque eles renovaram, eles estavam devendo e até hoje tem. Mas tem um- quando tem um- foi feita a renovação da antiga concessão? Acho que se eu não me engano, 2008, alguma coisa, eu não lembro agora. No governo de? Não é no governo dele. Não, o que eu digo é o seguinte. Isso que eu tô falando. Na última concessão que a Ele já Globo não poderia ter tem uma tido. investigação da Polícia Federal que foi arquivada. No governo de? Porque a Globo não. A Globo devia para. Porque, na verdade, para ter concessão, ela não pode dever para o governo, né? Não pode ter nenhuma dívida com o Estado. E ela tinha dívida com o Estado. A concessão foi renovada e as dívidas desapareceram. O processo da Polícia Federal desapareceu tudo. Você vê como que é o negócio. Vamos Agora, lá, termina aí. para terminar, né? Eu acho assim, um grande antídoto para isso tudo, porque também não adianta só o governo federal, né? Deixei de apoiar tal emissora. Não. Se o público dessa emissora gosta dessa emissora, por exemplo, você pega lá o canal da Bárbara, lá, o Te Atualizei, né? Ela foi desmonetizada pelo TSE, o público começou a pagar R$10 por mês, aumentou o público dela e ela continuou. Então, por exemplo, se fosse uma emissora que cativasse o público, né, que tivesse voz, né, tirando aquele cara que só quer ver novela e, né, não tá muito aí pro mundo, né, o mundo dele é um mundo televisivo, não teria acontecido isso. Ou seja, é porque também é uma emissora que durante não durante todo o tempo, porque a Rede Globo já foi muito boa, né? Mas ela chegou uma época que ela quis o quê? Impor regras e impor uma agenda que não coaduna com a grande maioria da população brasileira, né? Então, por isso que eles começaram
a quebrar também. Mas o grande antídoto disso tudo é fazer exatamente o que o Ronaldo faz, né? Então vamos lá. Vamos ver o que cada candidato falou e vamos pesquisar. Vamos ver quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. Uma vez me falou isso, um sargento me falou. Falou assim, cara, você não precisa acreditar no que o outro fala nem do que eu te falo, né? Você escute um lado, escute o outro e vá pesquisar. Mas veja no mundo real o que é verdade e o que aconteceu. Sim. Não tem como o cara te enganar. A realidade é uma só, né? Não tem como o cara falar, não, as laranjas não existem, por isso que é bom maçã. Você vê um pé de laranja lá, você fala, mas eu tô vendo a laranja. Né? Então existe a laranja. Mas seria bom, em relação a todos os candidatos, né, se fazer esse tipo de pesquisa, o mínimo possível. É que a maioria não tem essa curiosidade, por isso que se solta os números a esmo, assim. Então, Lula vai e fala qualquer número. Então, 70% da população hoje está perdendo. Assim, não vai pesquisar, ver se é 70%, não é porque ele está falando que é verdade. Vai pesquisar, você vai pesquisar, você fala, não é bem assim. Mas você não lembra, você assistiu o Ciro no Roda Viva? Lá ele foi grosso pra caramba. Ele até você viu que ele falou assim, no Roda Viva, ele falou assim... O Ciro? É, o Ciro. O Ciro falou assim no Roda Viva, na pandemia, 3% do povo brasileiro morreu, uma coisa assim, ele falou. Pegou. Isso equivale a 11% do mundo. Falei, oi? Não, o Ciro tem umas teorias que... Eles parecem eles Não bate. 10% de É. 25%. Parece, Já tinha alguém que falou. parece a Dilma falando da meta, né? É da meta. Tem que chegar, não vamos traçar meta, tem que chegar na meta e dobrar a meta. Mas que não tem meta. Que é 5%, 25% dos 25% não é 25%. Puta. Mas Vamos falar do Ciro, velho. Information. Cara, voltando aqui, eu acho que eu vou ter que. É importante eu enfatizar toda vez que começar a falar de cada candidato. Tudo que eu estou falando aqui são informações que eu pensei de vários sites. E o que nós tá? estamos falando são apenas opiniões Sim, pessoais exatamente. que não refletem a opinião do R2 Podcast. A opinião do César, a opinião do Marcelo, a opinião do Dr. J. É isso. Olha, o Ciro Gomes. Primeiro, cara, o Ciro Gomes foi o cara que mais fez discurso. E quando eu digo fez discurso, todos fizeram, né, estão lá para isso. Mas ele fazia discurso sem ser interrompido. Ele conseguia terminar. A pergunta era uma coisa, ele ensaboado, ia para outra e fazia discurso político. Isso aconteceu muito. As ideias deles. Tem até alguns especialistas do mercado financeiro que usou. Eu até fiz questão, cara. O cara falou o seguinte: que as ideias dele que ele apresentou são bastante arriscadas, de difícil execução e de viés utopista. Porque é o Ciro. Como ele sempre fez. Como ele sempre fez. Por exemplo, a história da taxação de fortunas. Fuga de capital é o que vai acontecer. Ele diz que se ele quiser, as leis que ele quer alterar, se o Congresso discordar dele, ele vai criar plebiscitos, cara. Olha as ideias do cara. Não, então, se tiver discordância do Congresso, vão ser feitos plebiscitos. Plebiscitos que a gente sabe que não funcionam. Tá aí a lei do desarmamento que a gente conhece muito bem. Frases que ele falou. Ele disse que a indústria hoje está com menos de 10% de participação do PIB. E a segunda CNI, putz, eu vi isso aqui, mostra que foi 22% em 2021. E se você não considerar, por exemplo, em 2021, a indústria no todo, se você considerar só essas indústrias que faz, que termina a transformação dos produtos, né, que é produto final, intermediário, 11%. Então ele não acertou de jeito nenhum. Nem se ele falasse, não, mas eu não estava falando da indústria total. Não acertou. Sobre enchente. O cara foi governador de Fortaleza. Ele diz. Aliás, que não. Fortaleza, não sei se você sabe também. Caga pra ele, né? Disse que foi um dos melhores governadores de Fortaleza. Ele falou que Fortaleza não tem mais enchente, cara. Não tem mais alagamento. E aí tá lá a Defesa Civil, o caramba.
falando que tem mais de 89 áreas com risco de alagamento, inundação e desabamento em Fortaleza, que mais de 21 mil famílias, não são pessoas, famílias, pode ser atingida por tudo isso. E ele falou que não existe mais, que a Fortaleza não tem mais, com as palavras dele, tá aqui. Agora o Jota vai gostar dessa. Ele falou que o Brasil só tem 11.600 policiais. No Brasil. E aí eu fui lá pesquisar. O Ministério da Justiça e Segurança estima que o efetivo de policiais civis e militares na ativa em 2020 são 480 mil. Olha o número que o cara fala. No estado de São Paulo, se você juntar Polícia Militar e Polícia Civil, passa dos 100 mil. Isso. E No o cara estado falou de pra São Paulo. 11 É mil uma e unidade da 600. federação. Não sei que... Mas ele falou isso lá. E fora a Polícia Civil e Militar, ainda tem quase 17 mil Polícia Federal, e mais quase 14 mil quase 17 mil na Polícia Federal, mais quase 14 mil na Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, informação que não sei de onde que ele tirou essa porra. Embasamento. Não tem nenhum. Embasamento. O partido a gente sabe também, isso é notório, o partido o PDT, né, está rachado. Nem os irmãos deles, que é o Cid e o Ivo Gomes, não participam de nada. A família está rachada e o partido mais ainda. Porque o partido quer apoiar o Lula. Mas, tanto que ele até ameaçou deixar o partido, cacete, que abandonar o partido. É isso que eu falo. Ele não tem base aliada para fazer tudo aquilo que ele falou, ele não tem base aliada. Ele vai chegar lá no Congresso e ninguém apoia ele. Como que o cara vai fazer Ele não tudo vai isso? ser eleito e ele sabe disso. Mas esse pessoal, o que eles fazem? Eles marcam território. É isso. Então, assim, ele não abre mão, por quê? Ele concorre aqui. No segundo turno, eu vou apoiar quem? Que acordo que eu vou fazer para apoiar, né? Eu vou ser ministro? Moeda O meu de troca, partido né? vai ter quantas secretarias? Moeda de troca. Moeda de troca, né? Mas não, então, isso ele disse que não vai fazer. É. Não, sim, o Bolsonaro também falou isso, teve que fazer. Chegou um momento que não tem como. Bolsonaro até falou isso no Flow. Bolsonaro falou o seguinte: cara, são 513 parlamentares, né? Na Câmara. 300 só no fundão. Se eu não me junto com o fundão, como eu vou passar qualquer Mas projeto meu? quando eu não digo assim que ele vai se juntar para governar. Eu digo assim, ele concorre, já sabendo que não vai ser eleito, para num segundo turno ele negociar o apoio dele e os dele, né? Conseguiria uma brechinha. Conseguirem um lugar ao sol aí na nova administração pública, né? E ele disse que vai taxar os mais ricos, como eu já Nova falei velha anteriormente, administração. para poder. Você imagina, o que ele vai tirar dos mais ricos, né? Que, mudando imposto de renda, aquelas coisas todas, para pagar os benefícios sociais, né? Que ele, na verdade, ele também, nem anotei aqui, mas ele tem uma hora que ele fala que todos, Bolsa Família, Auxílio Brasil, que mudou agora, vai estar na Constituição. Ele vai botar. Agora, a família Gomes é uma das famílias mais ricas do Ceará. Sim. Eles também vão participar dessa. Então. Vão ter Deixa que eu ficar passar. quieto. Mas olha, você viu essas coisas que eu falo que ele viaja muito? Parafrenia. Ele vai colocar isso dentro da Constituição, né? Vai virar lei Governo. os benefícios sociais. Aí perguntaram para ele, o Bonner perguntou, da onde vai vir o dinheiro? O dinheiro vai vir dos ricos para bancar isso. Você sabe que ele Aí você tem fuga de capital. Ele tem razão e ele não tem razão. Porque ele tem razão quando ele diz, né? Porque o governo, ele não produz, né? Ele não gera capital. Não. Ele trabalha com capital alheio. Então, quando ele diz que o dinheiro vai vir do capital alheio, vai vir do capital alheio. Só que nem o Marcelo falou, se o capital alheio for embora, ele não tem capital para implantar o que ele quer. Que desse jeito de fuga de capital é o que vai acontecer, cara. Ah, aconteceu imediatamente, sabe? O primeiro, acho que o O primeiro cara fala passo assim, é fuga pô, de capital. Eu tô ganhando 20% de lucro por mês. Agora, por causa disso, eu vou ganhar 10%, vou embora, vou para outro país, caralho. A gente já pode entrar agora Do quê? falando Do Ciro. do Ciro já. Não, nós estamos falando do Ciro. Sim. O Ciro Ciro é que ele não tomou isso. Hein? Não, o Ciro é um fanfarrão, cara. Ele é um fanfarrão já de De muito tempo. muito tempo. Não, Né? Coronelzão, recebo na bala,
Né? Se o Moro mandar me prender, eu recebo o pessoal dele a bala. Exatamente. Repare bem, meu amigo. Mas Então, é o tipo de coisa. Tem uma entrevista dele que eu peguei na internet, eu vi na internet. Macaco que sobe árvore Ele sabe o falando peso sobre que Harvard, tem. que estudou em Harvard, ele tava discutindo física quântica com a menina. O É. cara Sim, tem um vídeo dele, sabe, ele discute. ele sabe enrolar. Exatamente. Ele tem uma retórica boa. Lógico. Sim, sim. Coronelzão convence. É político muitos anos, a vida inteira. Político já veiaco, né? Político já veiaco. Então, cara, tira agora no fato, eu não entendi também o apoio, né? Que foi claro da Globo aí não deixar ele fazer discurso. Ah, eu Eu não sei entendi. qual que é o interesse. É, porque é a esquerda. Ele tem um viés esquerda. Não, e ninguém interrompeu ele, né? Por Sim, exemplo, quando ele cara, falou, não. virou de plebiscito, ninguém falou. Mas, candidato, o senhor está falando então que o senhor não vai respeitar a vontade do Congresso que representa o povo? Ninguém falou isso, né? Ninguém perguntou. Mas quando o senhor diz isso... Ninguém questionou nada. Não, peraí, não, peraí. Quando ele falou do plebiscito, o William Bonner questionou, dizendo que o poder, a força do plebiscito não é a força do... Porque o que serve o plebiscito? O povo vai falar que quer isso e mesmo assim, volta a dizer que foi aconteceu no plebiscito do desarmamento. Não serviu de nada. Quem tem que votar no final a lei é o Congresso. Ponto. Se o plebiscito falar assim, faz. O Congresso que vai decidir se vai fazer ou não. Absurdo. A lei do desarmamento aconteceu isso. Então, mas então o que o Ciro quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, eu não vou respeitar o Congresso, se o povo disser que eu imponho, né? Por um plebiscito. E ninguém veio falar assim, não, mas o senhor não vai respeitar a norma, então, né? É diferente A própria frase que ele fala que vai colocar os programas sociais na Constituição, você não coloca um programa social na Constituição, você tem que fazer uma constituinte para isso. Até onde eu. Uma emenda Ou constitucional. uma emenda constitucional. Exatamente, através de emenda, isso que eu ia falar. Através de emenda constitucional, que tem que passar por quem? Pelo Congresso. E ele não tem força nenhuma, ele não tem base aliada. O cara não tem base, o cara não tem. Alguém vota no Ciro, pô. Então, eu estou falando. Não, e olha, eu vou falar, o César sabe disso, cara. Tem amigos nossos, professores até, que não querem mais saber de Lula. A vida deles agora é Ciro. Que o Ciro é bom. Não, Caetano Veloso não veio falar? Uma banha. Como é que ele falou? Tecnicamente, eu racionalmente sou Ciro. Mas o Lula é o Lula, vou votar no Lula, né? Racionalmente eu sou o Quer Ciro. dizer, se racionalmente sou alguém, eu vou montar no outro. Vocês estão sendo muito racional. Não sei o que é pior. É. Vamos falar do Lula, vai. Bom, A Sabatino. Bom, informações, né? Voltando a dizer que são informações pinçadas da internet, tá? Então, ó. Sem a briga foi. O Lula até perguntaram isso pra ele na Sabatina. Parte do PT não aceita o Alckmin por causa de brigas passadas. Os caciques mesmo do PT não querem saber do Alckmin até hoje. O Alckmin não é bem quisto dentro do PT. E, lógico que o Lula, que não é bobo nem nada, ele falou que uma mudança que precisa ter isso. E não respondeu, né? Mas só a informação. Uma coisa que eu achei muito interessante. Os caras deduraram aí, né? Quem treinou ele pra participar dessa vacina foi o Chico Pinheiro. Chico Pinheiro. Que eu sei que a esquerda assumiram e tudo mais. Aí ele falou, né? Você viu o Chico Pinheiro? Falou assim, a resposta dele? Não vi. Não se ensina a Pelé a jogar bola. Oh, puta que pariu. Ó, o que ele fez, ele... E até algumas pessoas diz que ele ganhou alguns votos aí, que ele reconheceu os erros da Dilma, né? Durante... mas é aquilo que eu falei em off aqui, né? Ele reconheceu o erro da Dilma antes de reconhecer. Uma frase que eu não vou lembrar agora, mas ele usou uma frase tipo: pergunta pra ela, né? Que foi ela, foi eu. Mas toda hora, quando tinha qualquer menção a alguns projetos que foram bons na época da Dilma, ele falava: nós fizemos. É sempre nós quando era bom. Quando era ruim, pergunta pra ela. Sabe? Que mais aqui? Ele reconheceu a corrupção da Petrobras, né? E teve a porra da história que ele atacou o agronegócio, que eu acho que ele se fudeu aí.
né? E lógico, né? E também defendeu o MST. A única verdade que ele falou é que o MST hoje é o maior produtor de arroz integral do Brasil. E é verdade. Ele só não falou que a corrupção na Petrobras não foi feita no governo dele, né? Foi feita no governo de um amigo dele. Só faltava. Vamos ver as frases que ele falou. Aliás, na verdade, essa primeira frase não foi ele que falou, né, cara? Foi o começo de tudo. O Bonner fala assim pra ele: o senhor não deve nada à justiça. Que coisa. Que coisa, um processo correndo aí. Né? Até, Três, né? Não, não, três. até o Bonner falou assim: não, porque Só mudaram o ele fórum, tentou né? explicar que o fórum não era de Curitiba tal, mas ele não falou em um momento que ainda corre, né? Em Brasília, no caso, acho que Só não mudou o sei. fórum, né? Então, porra, eu vou te falar. Tiveram alguns que já prescreveram, né? Se tiver alguns que prescreveram, sim, mas ainda tem. Não vai falar que não deve nada de justiça. Mas independente disso, né? Assim, nós estamos falando da sabatina, num tratamento imparcial, né? Você já chegar para um candidato atestando a idoneidade dele. Atestando. Essa que foi foda. Atestando. Ou seja, o povo que cai, que não pesquisa, que cai em algumas conversas dele, fala, pô, o Bonner falou que ele não deve nada à justiça. E a militância vai usar isso no resto da vida. Você vai ver se não vai aparecer isso nas campanhas eleitorais do Lula. O Bonner falou, não deve nada à justiça, você vai ver. Mas o pessoal usa um termo, né? O pessoal que é politicamente contrário ao Lula costuma usar o termo descondenado. Porque dizer, não, gente, já ele ouvi. não foi absolvido. A justiça não disse, não, o senhor é inocente, portanto, não. É. Prescreveu, ele foi descondenado pela prescrição, né? E o Bonner não mentiu. Nos processos que foram extintos, ele não deve mais nada para a justiça, Nos que foram porque o extintos. processo foi extinto. Mas é aquela questão que a gente está falando. A técnica que eles usaram numa sabatina e outra. É o jogo das palavras, né? E se você questionar o Bonner, ele vai falar, mas em momento nenhum eu disse que ele foi absolvido, né? Ele não deve nada, porque foi prescrito. Mas para o grande público, Não, né? mas peraí, mas ele falou, não deve nada à justiça. A justiça, sim. Não a determinado processo. Ele falou à justiça. Dentro da justiça, ele tem outros processos. Então ele deve à justiça ainda. O Não, Lula deve à justiça. Talvez ele tenha tentado dizer o seguinte, olha, e nos que estão correndo ainda, Não teve condenação. não teve condenação. Sim, mas, Enquanto então. o processo não está devendo. Tem uma certa lógica. Mas é a questão da palavra, Do jogo da de palavra, forma sim. do jogo de palavra, né? Vão usar isso. E o povão que tá vendo, o público que tá vendo, fala assim, ó, o cara, pô, o Tá cara, vendo? o cara Verdade, o cara não deve mesmo. né, o cara é ó, ponta firme. Ah, não você vou leu o nada. processo? Não, o Bonner falou, né? É, o exatamente por aí Bonner, mesmo. Bonner falou na Globo que. Outra O homem frase da dele. TV falou. As outras frases dele que acabaram ajudando o Bolsonaro, segundo alguns especialistas aí. Ele falou assim: acabou o presidencialismo, o Bolsonaro não manda nada, o Bolsonaro é refém do Congresso Nacional. O Bolsonaro parece o bobo da corte. Ele se referiu ao orçamento secreto, né? Que não é secreto, né? Que não é secreto. Tá lá no E, portal da transparência. Tá no portal da transparência, sai no Diário Oficial. E outra coisa, o Bolsonaro não tem nada a ver com o orçamento. O Bolsonaro vetou, inclusive. Na primeira vez ele vetou, voltou lá pro Congresso, saiu de novo e o Bolsonaro sancionou. E o Bolsonaro até diz o seguinte: eu sabia que não iam vetar, eu falei, eu vou sancionar, eu vou me queimar. Infelizmente, eu vou me queimar à toa com os parlamentares, né? Porque uma coisa que ia passar e ia só dar merda. Aí ele sancionou. Entendeu? Então, todo mundo atribui isso ao Bolsonaro, que nem o Lula tentou fazer isso com essa declaração, dizendo assim o seguinte: você acha. Porque daí foi perguntado. As perguntas que logo. A assessoria do Lula tinha certeza que iam ser feitas as perguntas, né? E aí perguntaram pro Lula sobre o mensalão, sobre o petrolão, todas essas coisas. E ele falou assim: você acha que o mensalão, que tanto se falou, é mais grave do que o orçamento secreto? Ele teve a pachorra de falar isso. O orçamento secreto, não, na minha opinião, aí é a minha opinião, se você falar assim, é imoral? É imoral. Mas é legal. Fazer o quê? Né? Foi votado, tá lá, mas que é imoral ilegal não é. Agora, o mensalão é imoral e ilegal. Exato. O petrolão, mesma coisa.
Mas lógico, ele faz sempre esse jogo. O que mais que ele falou aqui? Aí, ó, até a coisa que eu falei agora há pouco, ele. Quando eu falo pra falar mal, é a Dilma. Pra falar bem, ele põe assim: a gente criou a lei contra a lavagem de dinheiro. E ele também fala no momento que a gente criou o COAF. E aí foi lá, fui eu atrás da pesquisa de novo. Foi tudo criado em 98, no FHC. E ele falou que foi ele, caralho. Sabe? Outra coisa, a gente colocou a CGU como ministro para fiscalizar. Essa lei com o ministro e tudo mais, é de 2000. Na verdade, da CGU, que é o promotor. Puta que pariu. O presidente lá, o ministro da CGU, não é nem ministro, é. Bom, Procurador. o procurador-geral. Isso. Obrigado. O procurador-geral, ele não é ministro, ele tem status de ministro. Isso foi feito em 2001. Ele falou que foi ele. E ele também fala assim: a gente colocou a CGU como ministro para fiscalizar. A gente, porque tudo ele diz que aconteceu no governo da Dilma, não foi nenhum dele. E a lei de 2001 também não é dele. Puta, a outra. Essa aqui é a que eu falei agora do agronegócio. Bolsonaro está liderando dentro do agronegócio, lógico, né? Porque está liberando armas. Tem gente que acha que é bom ter arma em casa, acha que é bom matar alguém. Aí eu digo, porra, Bolsonaro tá bom, tá liberando para defesa do patrimônio. E outra, compra quem quer, né? Ou até vou mais longe, mata quem quer, né? Seguindo o raciocínio aqui. E outra, você não vai, né, tentar tomar lá o patrimônio do cara do agro, ele não vai atirar em você. Então morre quem quer também, Então, de certa exatamente. forma. Não, pô, aqui eu nem anotei, mas eu lembrei agora, ele também falou que o MST nunca invadiu terra produtiva, gente. Pô, tem imagens, Eles destruindo plantações. Cortando tendão do gado. cortando tendão de gado, os gatos tudo. Meu, e ele falou assim: não, nunca. Porra, não, eu vou te falar. Mas é aquele jogo que a militância gosta, né? Não é, Jota? O que você tem a falar aí sobre essa sabatina do nosso ex-presidente? Eu não sei quem foi, eu acho que foi algum jornalista Jovem Pan que falou que não foi uma sabatina, né? Foi um café de cortesia entre amigos, foi um né? café. Café, chá de compadre. Chá de compadre. É. Eu não vou dizer que é leviano dizer, mas assim, né? A gente não tava lá, a gente não viu como que foi estruturado, mas que nem a gente tá falando, né? Então, uma entrevista, fora tudo aquilo que a gente já falou, né? Aqueles aspectos. O entrevistador, ele conduz as perguntas para um candidato para assuntos que não trazem nenhum crédito para a campanha eleitoral. E para o outro, eles conduzem, né, de uma forma que traz os créditos. Não houveram as interrupções que houveram também, por exemplo, com o Bolsonaro, né? E não houveram questionamentos cortando as respostas, tentando mostrar que ele tem uma conduta diferente, né? Ou seja, ele ficou muito à vontade. Que você falou no começo, ele fez discurso. Cara, mas você sabe uma coisa que eu lembrei agora? Isso aconteceu com o Ciro e aconteceu com o Lula. Em alguns momentos eles estavam, para mim, dando discurso, né? Explicando. Tá? E lógico, a gente não tinha a imagem do Bonner e da Renata. Mas a gente via. Isso aconteceu mesmo com o Ciro e com o Lula, eles fazendo assim, ó. Tipo, deixa eu terminar. Eles faziam assim. Os dois, aconteceu muito isso. Se você assistir, vocês vão ver eles assim, tipo, terminar. Porque, lógico, o entrevistador, ele tem que dar o tempo certo, porque senão só tem 40 minutos. Então ele tem que dosar. Mas você via muitas vezes o Lula e o Ciro fazer assim, ó. Só um minutinho, sabe? Isso é foda, né? O Bolsonaro, imagina. Se o Bolsonaro faz isso, os caras vão falar, tá vendo como ele é grosso? Aí o resto lá noticia, né? Bolsonaro tenta intimidar o entrevistador, né? Sabe uma coisa que eu esqueci de falar? Porque o Bolsonaro faz assim, o cara... Bolsonaro faz saudação fascista no meio da sabatina, né? Mas sabe uma coisa importante que eu esqueci, que eu acabei pulando aqui, né?
A gente tá falando sobre o orçamento secreto e tem um negócio também, que como eu falei da primeira vez que o orçamento secreto foi lá pro Congresso e o presidente vetou. A bancada do PT tentou derrubar o veto do presidente. Hoje eles dizem que o orçamento secreto é uma bosta, que diz que ele é bobo da corte, mas eles tentaram derrubar. E o Lula também diz que vai acabar com isso. Agora, como? É a mesma coisa que a gente falou do Ciro, falando que vai taxar as fortunas, as grandes fortunas, né? Aí vai ter fuga. Porque é benefício para os caras, né? Sem taxação. Agora você imagina tirar toda essa grana que está na mão dos congressistas, dos parlamentares, de uma hora para outra. Você acha que tira? Não, ninguém tira mais, cara. Ele falou que vai tirar. O Lula falou que vai tirar. Até o Bonner perguntou como, ele falou assim, conversando, que eu não vou conversar com o Centrão, eu vou conversar com os partidos. Sabe? Foda. Fala aí, Marcelão, fala aqui que você... Não, cara, assim, todas as vezes que o Lula vai falar alguma coisa, pra mim assim, é nítido que ele tá mentindo e ele não tem absolutamente nenhum embasamento, ele tá falando aquilo que mandaram ele Sim, cara, que equipe. ele falar em termos de informações, assim, ele não tem nenhuma informação. Você viu aquele vídeo que tem a folha do papel que aparece do nada? Lógico, todo mundo tá atribuindo a Renata ao Boni que tá dando. Lógico, ele é um assessor que foi lá e Tudo jogou. bem, mesmo Porque ele assim. precisa de informação, né? Se bem que uma vez o Lula, tem um vídeo do Lula, acha no YouTube, ele conversando, não lembro com quem, ele já era presidente da República, falando assim, não, aí eu fui discursar lá não sei aonde, e eu falei, no Brasil tem 20 milhões de moradores de rua, eu vi, e todo mundo me aplaudiu, e eu tirei esse número da minha cabeça. Quer dizer, ele mesmo já falou que ele, né, inventa número. Mas isso é muito claro, assim. Aliás, que a gente precisa reforçar isso aqui, eu vou falar de novo. Das 4 sabatinas, todos tiveram mentira. Não acredite. Os fake. Não acredite Os 4 nem na candidatos. gente, assim, mais uma vez. Exatamente. Tudo que está acontecendo aqui, em primeiro lugar, o nosso debate aqui, mais uma vez, gente, reflete informações, aliás, reflete opiniões pessoais Sim. e não é opinião do R2 Podcast, não é opinião do Ronaldo, são opiniões essencialmente pessoais. Eu sou responsável pelas minhas opiniões. O Jota dele, o César dele e o Ronaldo também. Tá? Agora, o que eu vi do Lula? O que eu vi um discurso claramente assim, um discurso de ódio, não velado, né, obviamente, mas havia ali um ódio concentrado muito grande, um interesse muito grande do apresentador, dos entrevistadores, na verdade, ali, de deixar aquela propaganda política começar mais cedo, né? E para mim não me espantou nada do que ele disse, porque mentiras, dados que absolutamente refletem, não são dados verdadeiros, né? E mais uma vez o que o Ronaldo falou, não acredite no que a gente está falando, não acredite no que o seu candidato está falando, vá pesquisar. Tenha curiosidade de pesquisar para depois você não falar, mas o Bolsonaro fez isso, mas o Lula fez isso, mas o Ciro fez isso. Cara, o Google tá aí, né? Inclusive, Hoje a coisa mais fácil que a gente tem é informação. Para todo candidato, né? Pra todo Para o seu candidato a deputado estadual, Qualquer, federal, verdade. senador, né? Você pode puxar a vida do seu candidato a vereador, cara. Você pode puxar hoje a vida do seu candidato a síndico de prédio, se você quiser. Verdade. Entendeu? O que a gente mais tem hoje é informação. Não... Depois, não fica com o discurso de que nós não sabíamos, nós acreditamos nas palavras, não sei o quê. Não. Você não quis... E Marcelo, mas sabe o que é importante também? É pesquisar mais de um local, né? Você vai entrar num portal tal, no site tal. No mínimo e você vai usa em outro. 3 fontes de informação. Para você Que é poder. o que se usa normalmente em Não, rádio e TV. Até que é para a pessoa poder formar a opinião dela. Sim. Não absorver uma opinião que já existe. Não. Tem que Então, formar a que opinião se dela. usa... Qual o critério que se usa
em rádio e TV, em produção de rádio e TV? Pelo menos 3 fontes de informação. E se você E as puder 3 ir... têm que bater. Se dessas 3 uma não bater, vai caçar outra. É. Não, e outra, e se você tiver acesso à fonte direta, por exemplo, questão orçamentária, portal transparência. Sim. Você vai ver os dados oficiais. Não é nem o que um veiculou, nem o que o outro veiculou. É verdade. Não, mas, meu, a gente tem que lembrar também o seguinte: a gente está falando de político. E o político tem um interesse. Eles demonstram algumas vezes um puta interesse no povo, na nação, mas o interesse principal são eles estar no poder. Isso é ponto. Então, eles vão sempre usar de artimanhas para conseguir o objetivo dele. Então, a gente não tem que acreditar, principalmente quando é político. Pesquisa, gente, pesquisa. Aí você fala assim, pô, que nem eu falei agora, pô, os 4 mentiram pra caramba. Tudo bem, os 4 mentiram. E você fala assim, tem que votar, não tem? O que você faz? Vai no plano, no programa de governo, se você falar mentira, são os 4 iguais, você procura outros modos de você escolher o seu candidato. Não, porque você vai ser governado por algum. Né? E, por exemplo, se você se abstiver, você não vai poder usar a escusa da abstenção. Falar, ó, isso não se aplica a mim porque eu... Não. Você vai ser, por exemplo, se o Lula for eleito, nós vamos ser governados todos pelo Lula. Eu não vou poder falar, não, mas eu não votei em você, isso não serve para mim. Serve. Né? Se for o Bolsonaro, nós vamos ser todos por ele. Todos por Não ele. tem... Eu vi aquele... Como é que é o dono da van lá, o nome dele? O Luciano Hang. Ele falou lá, né, a fábula do isentão, né? Ele falou assim, a formiga, porque odiava a cigarra, votou no inseticida. O inseticida foi eleito, morreram todos, inclusive o grilo que não votou que não votou em ninguém, né? Então, isso eu falo muito para minha mãe, né? Porque ela quer anular voto, esse tipo de coisa. Eu falei, mãe, a senhora vai ser governada por alguém. Se a senhora está disposta, né? Tanto faz o que vai acontecer com a sua vida. Agora, se a senhora tem alguma preferência para alguma coisa, isso para quem é de esquerda ou de direita, né? Vai ver, porque se você tem viés de esquerda e ganhar um de direita, você vai ser governado por uma política de direita e vice-versa, né? O Jota, você falou um negócio aí de anular voto. Cara, isso eu não sei se é verdade, mas desde que eu me conheço por gente falar de política, todo mundo dizia que o voto em branco é o voto que vai para a situação, né? No caso, para o governante do país. Sempre ouvi isso. Se você votar em branco, esse voto vai para o governante do país. Sempre ouvi isso. Não sei se é verdade, não sei se acontece isso, mas eu sempre ouvi. Então eu tenho isso na cabeça. E o voto nulo é o que você falou. Acaba, às vezes, beneficiando a pessoa que não tem que estar lá. Não tem que ser o presidente do Brasil. Então, eu acho que a gente tem que repensar muito e anular o voto. Sabe por quê? O voto nulo de protesto, ele serviria em uma situação. Se o número de votos nulos for maior, anula-se a eleição. Tem que se fazer outra. Mas nunca é. Ele é muito pouco. Então, o voto de protesto vai ser assim. O político, ele está se lixando, né? Se 2% da população votaram nulo, porque ele está conseguindo o que ele quer. Sim. Né? É diferente, por exemplo, opa, peraí, não votou, anula a eleição, viemos com o mesmo papo, não, anulou de novo o voto, a maioria anulou a eleição, mas não é isso que acontece. Então você anula o seu voto, de repente, veja só a eleição para o governo do estado de São Paulo, na última eleição, que foi Márcio França e o João Dória, né? Não foi milhões de votos, foram milhares de votos que fizeram a diferença. Sim, foi bem próximo. A quantidade de votos nulos poderia ter mudado a eleição. Né? Então, isso é a presidência da República também. Eu vou anular? Então é o que você falou, de repente, você anulou, vai entrar lá o cara que você menos quer que entre. Alguém vai entrar. Puta, e outra coisa, é bom você saber o seguinte, Márcio França, gente, que tá aí pro Senado agora, né? Márcio França é o cara que é de esquerda,
E ele não mostra que é de esquerda, ele não fala, ele não tem discurso de esquerda. É um cara que, quando fez campanha para governador, ele não mostrava. Nem o Lula aparecia do lado dele, porque o Lula estava, né, naquele processo todo. Então, ele é o cara mais falso que tem, um dos mais falsos, político, né? Então, gente, Márcio França também. Vocês prestem atenção no Márcio França, que, se eu não me engano, ele é em São Paulo, como senador, ele tá nas pesquisas, ele tá em primeiro. Cara, ele é esquerda, tudo bem, mas ele não mostra que é de esquerda. Esse que é o pior. É de esquerda. Ele não aparecia com o Lula na época, o Lula tava preso, tava com aqueles problemas todos. Ele não fala que é do PT. Meu, é um cara, pra mim é o cara mais perigoso que tem. Que não assume o que ele é. Então, vocês pensam, vamos lá pra Simone Tebet. Tem alguma coisa pra falar, César? Não. Mais alguma coisa? Todo mundo falou, né? É. A Simone Tebet. Gente, a Simone Tebet é o seguinte, né? Lógico, eu não quero menosprezar a candidata, mas a Simone Tebet é uma pessoa nova. Eu até achei que ela foi bem, apesar de algumas frases dela que foram meio estranhas, mas ela não mudou nada o cenário político, nem vai mudar. Ela nunca vai ser a terceira via que todo mundo fala. Tá? Então, mas vamos falar dela aqui, porque ela participou lá da Sabatina, e nosso tema aqui é a Sabatina, as Sabatina. Vamos lá. Eu tenho duas frases dela e algumas considerações. Bom, não sei se vocês sabem, ela é do Mato Grosso do Sul. Ela foi vice-governadora, foi prefeita lá da capital, né? E aí perguntaram para ela, lógico, sobre as escolas, educação lá, tudo mais, e ela falou o seguinte: o IDEB de Mato Grosso do Sul para o ensino médio, se não for o primeiro ou segundo, é o terceiro. E, na verdade, a pesquisa mais recente, né? Desculpa. O IDEB mais recente que tem é de 2019. O Mato Grosso está em nono. E isso entre os estados brasileiros está em nono. Se for considerar as redes estaduais e privadas, né? Se só considerar a rede estadual, ele está em sétimo, quer dizer, está longe do que ela falou. Então, cara. Mais uma mentira. Mais uma mentira, né? Ela ainda falou assim, pô, se eu não me engano, até ela tentou assim, mas, meu. Isso que eu falei agora há pouco. Cara, te juro, ela era senadora. Como eu falei, ela foi prefeita, vice. Ela foi. Marcelo falou agora há pouco. Ela participou da CPI. Ela foi integrante da CPI do coronavírus. Né? Ela foi uma das mulheres que foi. Quando foi lá, foi presidente lá de um. Contra a violência das mulheres dentro da comissão. Uma comissão, isso. Eu fugi essa. Uma comissão de violência contra as mulheres. Então, a mulher, ela tem um histórico. Mas ela falou um negócio que eu falei, putz, ela deve ter errado alguma coisa. Ela falou assim: eu sou privilegiado porque estou diante de um partido que saiu na vanguarda e teve coragem de lançar, nesse momento mais difícil do Brasil, uma mulher candidata à presidência da República. E ela colocou: isso é inédito. Aí eu fui atrás, né? Nem precisava, né? Nem precisava, mas eu fui pegar dados, né? Aí tava lá, diz, ela é uma das 11 mulheres que já disputaram ou estão agora em campanha pela presidência. Eu falei até 6 para vocês, não, são 3. Ela está, inclusive, concorrendo com outras 3 hoje. Nessa candidatura dela, 3 candidatas mulheres. E nós tivemos uma que foi eleita 2 vezes. Né? Esse, a Vera do PSTU, inclusive, está empatada com ela tecnicamente. Né? Aí tem a Sofia Manzano, que é do PSTU, 3%. E Soraya. 3%? Trônico, nome estranho aqui, a União Brasil. Cara, e o partido dela também está rachado. Eu acho que a Soraya também é senadora. Soraya, como é o nome dela? Eu acho que ela é senadora também. É Soraya Tronic, é isso? T-H-R-O-N-I-C-K-E, Tronic, deve ser. Eu acho que ela é senadora também. E outra coisa, o partido dela, que é o MDB, né? Também está rachado,
para você ter líderes do partido do MDB em 11 estados escolheram o Lula para ser o candidato. E ela conseguiu uma manobra aí, mudar a convenção e tudo mais, e ela conseguiu ser candidata. Os caras entraram no STF, na Justiça, esses 11 estados, esses líderes, para tentar Impugnar a impugnar candidatura. a candidatura dela. Ou seja, o Você vê. partido dela não tem Tá partido. rachado, não é, então. E mas eu volto aqui, eu até falei isso do Ciro. Como que uma pessoa que não consegue convencer nem um partido quer convencer um Congresso? Então, mas Não. a questão o que que é? Né? Fabricaram uma terceira via. Não é que existia uma terceira via. Falaram, vamos fabricar uma terceira via. Né? E ficou aquela Mas não tem terceira via. só Tem o nome. disputa para ver quem que seria o candidato, então. né? Aí, não sei se por qual motivo, mas muito provavelmente por ser uma mulher, né? Então pegaram e falaram, não, coloca ela. Mas aí, qual que era o plano de governo? Será que ela já vinha com essa intenção há algum tempo de ser presidente? Veio pensando como é que ela ia governar o país? Quem que eu vai acho ser que a não. equipe dela no governo, entendeu? Não, chegaram e falaram assim, ó, põe esse paraquedas aqui, né? E cai aí no meio salta aí na campanha eleitoral. É. Né? Eu não vejo nenhum demérito por parte dela. Né? Muito disso que a gente falou que é fake news, que eles falaram, mentira, não sei o quê. Tem coisa assim que o candidato acompanha, que ele vai atrás, mas, por exemplo, coisa de economia, disso, daquilo, outro, ele até no macro, né, na administração, ele sabe o que a gente precisa fazer. Mas a questão de números, por exemplo, ele vai perguntar para o ministro da Agricultura, para o ministro da Fazenda, né? Então, acho que muitos, aí falando de Bolsonaro, Lula, Ciro, né, eles podem ter sido mal abastecidos por assessorias. Aí você pega, por exemplo, a campanha de uma candidata montada de última hora, que foi escolhida de última hora, que não tinha pretensão de ser presidente da República, né? Um negócio para tentar criar essa tal terceira via, né? Muito provavelmente ela está muito mal assessorada e sem plano de governo. Ou seja, aí você pergunta se Sabatina, não tem muito o que falar. E ela foi uma senadora bem votada, assim. Foi então, bem votado. ela perde a oportunidade de se candidatar ao Senado e ser reeleita senadora para se candidatar à presidência da República. Então, assim... Queimou um cartucho. Queimou aí, um cartucho. né? E eu acho, assim, que hoje ela não tem uma expressão, ela não tem uma representatividade Para presidente. que a gente pode dizer, não, ela tem... ela está entrando para meter medo. Eu acho que não. Eu acho que boa parte dos votos daqueles que não querem votar nem no Bolsonaro, nem no Lula e nem no Ciro, entendem ela como um voto de protesto. Então vou votar nela, mesmo sabendo que ela não tem chance de ser eleita. Acredito que seja muito cedo para isso, para ela. Acredito que ela precisaria de um pouco mais de vida pública, né? Sair um pouco da bolha do Senado e participar um pouco mais da vida pública do país, para ter um reconhecimento, por exemplo, que nem uma Marina Silva tem, que é muito mais conhecida, nunca teve, e ainda assim nunca teve tanta relevância, porque nunca foi eleita para presidente, mas tentou várias e várias vezes. Então, acho que está muito cedo ainda para Simone Tebet. Eu não estou duvidando da capacidade dela, Não, sim. mas eu acho que é muito cedo para ela Mas ainda. ela usou algumas frases, tipo, que é a mãe de 2 filhos. Não, que ela vai ser total a mãe, em total desconhecimento. Agora, ela falar que o caso dela é um caso inédito, mostra que além dela não ter memória, ela não tem conhecimento, né? Ó, 2 pontos, né? Cada um tem uma expertise. Então, o cara que é bom de exatas, ele vai ser engenheiro, vamos supor. O cara que é bom de humanas vai ser, sei lá, advogado, sociólogo, esse tipo de coisa. Não significa que o bom legislador vai ser um bom administrador, né? Então, de repente, você perde um talento por uma coisa, né? E ele não vai ficar nem numa, nem em outra. Agora, essa questão, né? Eu comparo sempre tudo, cada um compara com o seu quintal, né? Com o mundo do direito. Quando eu comecei a estudar direito, eu entrei na faculdade em 1993.
94, eu acho, 93, 94. 1800 e... E o Tribunal do Júri. Os livros que você pegava de júri eram grandes discursos que os advogados faziam, não sei o que. Eles viam com retórica. Hoje você pega o júri, se o cara vier só com retórica, ele toma um pau, né? Porque hoje o júri é técnico. O cara tem que se basear em fatos, leis, né? E ciências auxiliares do direito. Hoje uma campanha política não vai só na retórica. Então não adianta ela vir falar, porque eu sou mãe, eu serei a mãe do não sei o que. Né? O tempo do Getúlio Vargas foi embora faz já tempo. faz tempo. Né? E foi da forma que foi também, é bom lembrar, hein? Exatamente. Você fala, né? O Lula é um exemplo disso, dessa retórica. Então, mas ele ainda tenta puxar A Dilma, dados do mas- governo. Dilma, muitos pobres. É. Cara, se a gente for pegar. Não, isso. Você pega o A próprio Dilma Ciro, é mãe, é avó. É mãe, avó. Mas eles mesclam ela retórica com dados. Mas Pode até ser dados coisas imprecisos, que não tem. mas Mas ela o foi meu só medo. retórica. Então, mas o meu medo é justamente esse. Porque você pega um Lula como candidato. Cara, eu não vou. É o que eu falei, eu não voto em nenhum desses quatro aí. Não voto em nenhum desses quatro. É uma opinião minha. Né? Vai ser governado por um deles. Não, sim. Com certeza. Mas eu tô fadado a isso. Né? A partir do momento que eu não escolho, eu posso votar eu tô procurando uma quinta via, a quinta coluna, né? Quinta coluna. Tô procurando ainda a quinta coluna. Não voto em nenhum deles. Posição pessoal minha, não vamos discutir aqui. Agora, a retórica do Lula, a retórica do Ciro, que são macacos velhos. O Bolsonaro não tem retórica. Não tem. Né? Coitado, não O tem, cara é oficial não tem paraquedista, retórica. Exatamente. não tem Ele não tem retórica. Né? Apesar Não é que- um cara de discurso, não é um cara. discurso. Não é um cara de discurso. Mas Contrário Mas o dos pouco dois. que ele fala a língua do povo. É isso que eu falo. Sim, Mas, sim, então, sim, ele concordo sabe plenamente. o que falar. Concordo Ele pode não plenamente ter mais, contigo, mas ele concordo sabe o plenamente que contigo. falar. Os dois, macaco velho, Cirão, Coronelzão, o Lula, sindicalista, caramba, eles vêm. Bom, o Lula vem numa história de sindicato, de caramba, que a gente sabe toda aquela. A coisa dele é discurso, a vida Sim, dele é discurso. Então ele sabe exatamente. fazer discurso. O meu medo é justamente esse. O povo vê discurso. O povo vê discurso. O povo aplaude discurso. Né? Mas eu acho Ou sabe assim, uma coisa que o. mas o povo vê estômago, vê bolso também. Entendeu? Sim, Isso é verdade. sim. Mas sabe uma coisa que o Igor do Flow falou? O Bolsonaro fez uma pergunta e eu achei que foi excelente, que ele falou assim: hoje a nossa eleição tá parecendo, a nossa eleição para presidente tá parecendo a eleição de Miss. Os caras veem as características do candidato. A cara. Eles não vê plano de governo. É coisa de Miss. Peraí. Alguém falou que essa mulher é mais bonita. Não, então eu vou votar. E é o que a gente vem batendo aqui. É o que eu falo, tá ok? Você tá procurando o presidente ou tá procurando o marido? É o que a gente fala aqui, né? Cara, vá ver o plano do cara. Né? Vá ver o plano de governo do cara. Tem que pesquisar. Vai analisar cara. isso. É lógico que plano de governo é um plano de governo. Não quer dizer que vai acontecer. Mas procure um plano que você se identifique, né? Não, Plano de governo que você se identifique. é aquele negócio, é você. Eu sei que o brasileiro tem preguiça, né? Mas é você ver o plano de governo e também, nós até falamos isso na hora do Ciro, e também você saber se aquilo pode acontecer, se tem condições. Se é viável, né? Se é viável, porque não adianta o cara falar assim, não, eu vou acabar com a fome, vou acabar com. Vou zerar o saneamento básico, todas aquelas coisas, sabe? 100% de saneamento básico no Brasil. Cara, são coisas que é difícil fazer em 4 anos, ou 8 até difícil. Sim. É foda. Cara, mas muita informação. Vamos ver hoje, né, como vai ser, né? Vamos ver hoje como vai ser o debate. Daqui a pouco, né? Daqui a pouco. Daqui a pouco. Um pouco tem o debate aí, vamos ver. Eu não verei porque eu estarei de plantão, tá ok?
De novo, você vai estar de plantão, cara? Amanhã, hoje, né? Noturno. Cacete. Ah, é verdade. Você tava... Bom, gente, Ontem você tava... Ontem eu tava no diurno, hoje eu tô no noturno. eu queria agradecer, César, de novo, valeu. Marcelão, valeu. Jota, obrigado. Bom plantão Rodou- pra você. Mas, ó, Obrigado. Amém. Acabei. gente, vocês estão Domingo à noite tem muito Maria da Penha. vocês estão aqui assistindo e tudo mais, nossa intenção com tudo isso que nós falamos não é fazer você mudar de candidato, fazer você votar em A, B, C ou D. É abrir seus olhos para pesquisar, para saber quem é o melhor mesmo para você, para os seus filhos. E o legado que ele vai deixar, que também é importante. Não adianta a gente se preocupar com o seu próximo mandato, 4 anos, não adianta se preocupar com isso. A gente tem que lembrar o que ele vai deixar. Por exemplo, gente, não esqueçam essa briga política de alguns benefícios que você tem hoje na sua vida, candidatos querendo tirar benefícios que já estão aí fazendo parte do seu orçamento, às vezes. Então pense em tudo isso. Vale a pena você votar em X, no candidato X, Y, XPTO que seja? Não vale. Pense bem. Pesquise. Pergunta pro... Se você não tiver preguiça, pergunta para alguém que você acha que pode dar uma informação séria. Nunca pergunte para quem é de esquerda, para quem é de direita, porque você vai escutar às Ou vezes as pergunte coisas pros que não dois. Vê o que um Pros diz, dois, o que o outro diz e vá E pesquisar vai se quem Mas, falou. informar. mas os dois vão falar bonito, os dois vão falar bem. Gente, pesquisa. Analisa, né? Analisa. Pesquisa. Hoje é muito fácil. Põe no Google. Você quer saber sobre o Bolsonaro, sobre o Lula, sobre o Ciro, sobre a Simone que nós falamos aqui? Põe no Google que você vai saber Por os exemplo, podres ou não. né? Tá lá, Nicarágua, Venezuela e Argentina. Cuba. Uns falam sobre... Vai lá, pesquisa, vê como que tá a economia, como que tá a inflação, como que tá o povo, se passa fome, se tem emprego, né? Se tem liberdade de expressão, o que que faz? E outra coisa, preste atenção nos discursos dos seus candidatos. Porque às vezes eles fazem discurso para militância, na TV eles falam uma coisa, mas para militância eles falam o real às vezes, viu? Entendeu? Tem candidato aí que sempre falou que vai acabar com a liberdade de imprensa, mas na TV falou que ele quer a liberdade de imprensa. Então, pesquise tudo isso, se vocês não saber. Bom, já agradeci vocês, obrigado, valeu. E vocês estão aqui com nós até agora, valeu. Vote certo, hein, gente? É o futuro do seu país, da sua família e todo mundo que você ama. Falou? Tchau. Fui.